Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Trilha, o podcast que compartilha histórias reais de pessoas inspiradoras. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma profissional que une conhecimento, beleza e propósito para transformar vidas. Ela é enfermeira, professora, empreendedora, mentora de mulheres e diretora independente da Mary Kay há 11 anos. Seja muito bem-vinda, Ellen Cristina. Muito obrigada, Gilmar, pela oportunidade de estar aqui compartilhando a minha trajetória, né, que eu tenho aí, tanto acadêmica, profissional de enfermagem e também mentora de mulheres. Exatamente, é isso que a gente quer através desse programa, é trazer realmente bons exemplos, né? Os nossos ouvintes que estão aí acompanhando o nosso podcast pela 93 FM e também através das nossas redes sociais, é compartilhar histórias inspiradoras. Eu tenho certeza que você tem uma história importante para trazer para nós hoje, né? E eu gostaria já, Ellen, que você iniciasse essa sua participação falando um pouco de você além do currículo, né? Como tudo começou. Ótimo, é um prazer estar falando aqui com todos os ouvintes, né? Eu sou Ellen Cristina Castro, eu sou enfermeira de formação. Eu atuei, né? Me formei aqui em Barbacena, na Unipac, Universidade Presidente Antônio Carlos, onde eu tive a oportunidade. Sua família daqui? Minha família toda Você daqui. Nasceu aqui? Sim, uma curiosidade que, né, o ouvinte pode ter aí sobre mim, eu não nasci em Barbacena por questões mesmo de saúde. Eu fui prematura de 7 meses. E por questões de saúde, minha mãe teve que correr, né? Meu pai é da aeronáutica, da Epicar, tiveram que correr com a minha mãe por Rio de Janeiro. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas somente, né? Nasci lá e sempre residi a vida aqui, toda, até aqui hoje, em Barbacena. morando em Barbacena. Você Sim, tem um irmão? Tenho um irmão, sim. E também, durante o processo aí da minha juventude, eu também morei 10 anos em Lagoa Santa. Meu pai, né, como eu mencionei, é da Epicar, e a gente ficou 10 anos mais ou menos em Lagoa Santa. E antes de eu vir para a faculdade, eu retornei para Barbacena e fazendo cursinho, foi onde depois, né, me ingressei aí na faculdade. Eu tenho um irmão mais velho, o Marcos Antônio de Castro Júnior, ele é fisioterapeuta também formado aqui na Unipac. Todos na área da saúde, né? Todo mundo na área da saúde. Está satisfeito com essa área? Na realidade, hoje, ele sim, né? Hoje ele também trabalha bem com a fisioterapia alternativa, com a acupuntura. Ele também tem um legado bem bacana. Hoje ele também dá aula, ele tem uma pós-graduação independente, tem os pacientes dele. Então, realmente, eu vejo que ele é um profissional realizado também. Olha, olhando aqui o seu currículo, né? A gente percebe fácil aqui que você tem um propósito muito claro de transformar vidas por meio da beleza, do conhecimento e do empreendedorismo. Você tem uma história importante aí. Quando você percebeu que esse era o seu caminho? Na realidade, eu sempre gostei muito das conexões verdadeiras, genuínas. Até mesmo quando eu atuava como enfermeira, e eu atuei durante 8 anos na saúde pública, eu sempre gostei mais da parte assistencial. Não muito da parte burocrática, mas da parte assistencial. Então, de lidar com a população mesmo, com o paciente ali. E eu via que realmente eu tinha um dom mesmo, uma habilidade de estar mais próxima das pessoas. E isso, com certeza, faz aquele cuidado ser mais humanizado e, né, consequentemente, isso acaba inspirando. E aí, quando eu fui conciliando, né, a enfermagem... Então, você acha que foi fundamental essa sua atuação na enfermagem para que você pudesse hoje estar nesse outro patamar? Eu creio que sim, porque ali eu realmente era uma enfermeira totalmente assistencial, realmente com cuidado, com amor, de lidar mesmo com a pessoa, não somente com a saúde, mas com a pessoa. E hoje, realmente, isso que eu levo, né? Busco, desenvolvo mulheres, sou uma líder aí de centenas de mulheres mesmo, onde eu posso estar próxima delas, desenvolvendo, ajudando elas a crescerem, né? Então, eu creio que a base veio sim. Na enfermagem você atua onde? Eu atuei, assim que eu me formei aqui em Barbacena, eu realmente super foquei aí para poder passar no processo seletivo e eu passei no concurso, eu atuei 4 anos fora daqui de Barbacena, então assim que eu me formei, eu passei nesse concurso, fiquei 4 anos em Amparo do Serra, que é uma cidade bem pequenininha, próximo de Ponte Nova, depois de Viçosa. Fiquei lá 4 anos atuando na saúde pública, então era uma cidade hospital, de 5... Não, era PSF, como eu falei, né, PSF, uma cidade de 5 mil habitantes, onde a gente enfrentava aí a dificuldade, às vezes, de não ter médico
diariamente, todos os dias. Então, eu era, né, eu e mais uma enfermeira só, a gente praticamente atuava na saúde toda do município. E foi lá que eu vejo que realmente eu tive muita oportunidade de crescimento profissional. E aí eu comecei minha pós-graduação em Juiz de Fora, também já estava fazendo outra de saúde pública. E também lá em Amparo do Serra eu tive, né, a oportunidade de dar aula na faculdade, na Univiçosa. Lá em Viçosa, então eu fui professora, né? Tive a oportunidade também de ser professora universitária. Que é também uma outra experiência que você lida com pessoas, né? E hoje realmente eu trabalho essa mentoria, trago essa questão, né, das mulheres, do empoderamento, e trago também essa experiência que eu tive na sala de aula. E aí minha mãe teve um câncer de mama, e aí por esse motivo eu era concursada, poderia ficar lá, né, o resto da minha vida, vamos dizer assim, poderia, claro, estar desenvolvendo, crescendo, e eu não me via morando longe da minha família. Então, para mim, um dos princípios, dos valores também está muito ligado a isso, a família. E eu resolvi vir embora, pedir exoneração desse concurso público meu. E aqui em Barbacena eu tive a oportunidade, né, de trabalhar como enfermeira de saúde da família, lá no Santa Efigênia, que é uma equipe bem grande, né, que pega ali, contempla Caminho Novo, Santa Efigênia, Novo Horizonte, e lá eu era enfermeira responsável das 3 equipes. Então, foi aqui, né, que depois, durante 4 anos, eu desenvolvi concluindo aí 8 anos de profissão como enfermeira. Você formou na Unipac? Formei na Unipac, aqui em Barbacena, isso. Você recomenda muito, eu tenho... a área de enfermagem? Hoje tem uma valorização melhor, né? Sim, hoje nós tivemos, né, aí o piso, né, da enfermagem. Isso, hoje tem um piso, né? E eu vejo que hoje a área da enfermagem também está bem ampla. A enfermagem ganhou espaço aí para poder se especializar, para poder criar aí, né, mais mercado, ter clínicas independentes, se tornarem enfermeiras estetas, que eu acho super bacana essa valorização. Então, realmente, a profissão ganhou espaço, a gente ganhou reconhecimento, né? Que eu vejo que todos os profissionais realmente fazem aí com muito amor, né? Com muito carinho. Na mesmo. pandemia você já estava fora? Na pandemia eu já estava fora, já assim. Atualmente eu tenho 9 anos que eu sou exclusiva Mary Kay. Então eu 9 anos. Mas tem 11 anos que você trabalha com a marca. 9 anos. Então eu conciliei, né, durante 2 anos a enfermagem com a Mary Kay. Ah, tá. Então, exclusivamente 9 anos. Não, eu tenho 11 anos que eu iniciei meu negócio Mary Kay. Isso, exclusivamente Mary Kay, 9 anos você atuou paralelamente com a enfermagem. Sim, dá para poder Aí você conciliar. percebeu que era melhor você se dedicar só mesmo a esse empreendimento? Na realidade, não era nem que era melhor, sabe, Gilmar? Era a questão mesmo da oportunidade. Então, quando eu iniciei na Mary Kay, né, para vocês poderem conhecer um pouquinho essa trajetória... Você me contou aqui uma história curiosa, né? Isso. Você relatar aí para os nossos Eu iniciei, ouvintes. para os ouvintes poderem saber aí a real, né? Qual o motivo pelo qual eu comecei o meu negócio? Eu iniciei para poder comprar os produtos com desconto. Então, na Mary Kay, a gente tem essa oportunidade. Nem todo mundo que começa na companhia precisa para poder ter uma segunda fonte de renda, né? Ou algo. Eu sou uma pessoa vaidosa, que sempre gostei, né, de consumir os produtos. E ali, sendo uma enfermeira, eu me considerava uma enfermeira bem-sucedida, eu me vi realmente na oportunidade de comprar os produtos com desconto, sem aquela obrigatoriedade de fazer pedidos mensais, enfim, sem ter cobrança de metas. E eu realmente entendi ali a companhia e eu quis comprar só com desconto. E eu vou te falar uma curiosidade, agora vocês vão rir, tá? Todo mundo no posto de saúde, Gilmar, me adorava. Todo mundo mesmo. Por quê? Falo na questão da Mary Kay. Porque eu não queria o lucro das vendas, eu queria apenas o consumo mesmo. E aí o dia que eu ia montar o meu pedido, eu falava com todo mundo que trabalhava no posto: gente, eu vou passar pedido hoje, quem aí quer ganhar 40% de desconto? Quem não gostaria de ganhar 40%? Então, porque o meu intuito realmente era juntar o pedido e ter um volume maior para poder ter esse desconto, né, essa lucratividade maior de 40%, e ali eu distribuía todos os produtos com desconto para todo mundo, porque o meu intuito não era ganhar dinheiro, era realmente ter o consumo, né? E aí eu gosto de falar uma coisa, né, que eu acho que é bem bacana, o que faz a gente fazer um pouco a mais. Todo ser humano, né, qualquer setor, qualquer pessoa, sempre vai ter algo que você vai fazer um pouco a mais. E o meu pouco a mais era fazer o casamento dos meus sonhos,
que eu poderia sim fazer, né, com a minha renda aí financeira que eu tinha como enfermeira. O meu pai já tinha me falado, Elia, eu não tenho muitas condições para poder fazer o que você quer. E aí realmente eu pensei em algo que poderia ser, que traria resultado para mim. E me considero que eu tinha até um bom salário como enfermeira, né, mesmo a gente não tendo um piso há tanto tempo. A saúde pública sempre pagou muito bem aqui em Barbacena, isso, né, gosto muito de ressaltar isso. Tinha um bom salário, mas aquele salário não ia conseguir pagar mesmo o meu casamento dos sonhos. E aí foi pensando numa segunda fonte que eu falei, se eu agregar o meu salário que eu tenho como enfermeira e pegar outro salário, eu vou ter uma renda no mínimo de 10 mil. Sou bem clara com números mesmo. Então imagina isso há 10 anos atrás, 10 mil é um bom salário, não é verdade? Sim, com certeza. E aí foi exatamente isso, juntando as minhas duas rendas, quando eu me tornei uma diretora Mary Kay, eu ganhava aí, conciliando uns 10 mil reais. Aí você conseguiu realizar? E aí eu consegui realizar o sonho, né, dos meus sonhos mesmo, dos meus desejos. E uma coisa que tem aí que eu gosto de ressaltar, e eu falo isso muito para empreendedores, o que traz o sucesso de algo para uma pessoa, o que ela faz, são os detalhes. E foram os detalhes que realmente fizeram a diferença no meu casamento. Não é sobre o dinheiro, sabe? Quanto custou, o que foi. São os detalhes que a gente pode realmente fazer ali com muito carinho, com muito amor. E aí eu posso mencionar aí para as ouvintes que estão aí, né? Por exemplo, lá no banheiro do casamento tinha uma massagista fazendo massagem nos pés lá a noite inteira. Tinha uma maquiadora super, né? Renomada aqui da nossa cidade hoje, que tem hoje um currículo incrível. Ela também estava no banheiro durante o casamento, né, durante a festa toda, retocando a maquiagem com os produtos da Mary Kay. Você falou, são detalhes, mas detalhes que fazem muita diferença. E é isso que hoje eu vejo que um negócio de sucesso, uma pessoa de sucesso, ela realmente entrega mais do que a gente quer, do que a gente deseja. E foram os detalhes que realmente eu acho que fez eu realizar esses sonhos, tanto pequenos, que para alguns podem ser pequenos, tão grandiosos também como a conquista do apartamento, de um carro, enfim. A viagem dos sonhos. A viagem dos sonhos, né? E aí são os detalhes. E aí eu gostaria de perguntar para você, qual que é o detalhe que realmente você está fazendo hoje, que você está entregando a mais? Então, você acha que esse é o grande diferencial? Esse é o grande diferencial. Tanto é que eu menciono para você aí que detalhes e constância. Constância realmente faz parte de uma pessoa de sucesso. Não é a gente fazer e pronto, deu certo. É aquele repetido ali, realmente, diariamente, fazendo um pouquinho todos os dias, que realmente vai levar, né, ao objetivo, à meta, ao que você deseja. Uélia, aquelas profissionais que trabalhavam com você no posto, né? No programa aí Saúde da Família, né? Sim. Que você dividia com elas os produtos. Elas continuam clientes Mary Kay? Inclusive, tanto naquela época, depois que virou minha chavinha, Gilmar, que eu deixei de ser uma consumidora de luxo, que eu gosto de falar isso, que todo mundo pode ser uma consumidora de luxo, que é comprar os produtos com desconto. Quando eu decidi realmente desenvolver na carreira Mary Kay, que eu falei a questão do casamento, que eu fui entender o plano de carreira, elas deixaram de comprar também os produtos com desconto e elas se tornaram consultoras. Então, foi onde eu realmente comecei a desenvolver a minha liderança, a minha equipe. E é legal você falar isso, porque hoje eu tenho até hoje a Cláudia Muniz Condé, né, que era uma agente de saúde da minha equipe, e a Cláudia está até hoje na minha equipe. Então a Cláudia faz parte aí, tem outras também que eu poderia mencionar, mas veio aqui minha mente a Claudinha. Ela foi uma das pioneiras, vamos dizer assim, comigo, que comprou produto com desconto, acreditou na oportunidade também, começou a empreender comigo e hoje também tem aí uma segunda fonte de renda. Ueli, você está nesse cargo aí, diretora independente Mary Kay em Barbacena, né? Uhum. Qual o trabalho que é desenvolvido nessa função? Ótimo. Então, todas nós começamos como consultora, né? A gente tem a lucratividade ali através das vendas. É legal falar que Mary Kay não é pirâmide, porque é meritocracia e a empresa, existe um produto. Então, a base da empresa é a venda, né, dos cosméticos. Então, a companhia vende o produto, a consultora tem sua lucratividade e eu, como líder, hoje eu sou uma diretora, né, da multinacional, da Mary Kay aí do Brasil, uma empresa consolidada há mais de 40 anos aí no mundo, mas estamos completando esse mês 27 anos aí de Brasil, né? Então, uma empresa realmente sólida. Hoje, o meu papel realmente é ensinar, liderar, motivar
outras mulheres acreditarem no negócio, tanto para poder ter um consumo inteligente no consumidor de luxo, ou também ter uma segunda fonte de renda. Hoje eu tenho, né, centenas, como eu mencionei lá no começo da nossa conversa, de consultoras que fazem parte da minha unidade, da minha descendência, que Mary Kay é a única fonte de renda da família, às vezes. Como se transformar numa consultora? Isso, então você adquire um cadastro de beleza, a gente tem 2 opções de cadastro, e eu gosto às vezes de pensar, Gilmar, que essa oportunidade realmente é tão acessível que se eu te dizer, né, se eu te falar o valor que é para poder se tornar aí uma representante Mary Kay e a grandiosidade que ela já fez na minha vida e de milhares de mulheres aí no Brasil afora, é um valor realmente, nossa, dá até vergonha de falar de tão realmente acessível. Então a pessoa começa com um kit de cadastro, né, ou de R$ 53,90 ou de R$ 163,90, e esse valor ela recebe em torno, né, o de R$ 163,90 recebe em torno de R$ 400 em produto. Então eu costumo dizer que a Mary Kay já investe na pessoa, então a pessoa começa com um valor realmente muito acessível e ela recebe ali produtos, seja para consumo também, para ela poder usar ou para ela poder já compartilhar com as pessoas, porque né, o nosso método é diferenciado. A gente não vende com catálogo, né? A gente até vende por catálogo, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade hoje é fazer as pessoas se sentirem importantes. Isso é um dos princípios também da companhia. A senhora Mary Kay dizia que a gente precisa enxergar em cada pessoa uma placa invisível. Faça-me lhe sentir importante. Então, a gente trabalha muito a política, né, de experimentar o produto antes de comprar. E ali a gente faz uma demonstração, levando a importância do skincare, da maquiagem, né, de uma automaquiagem. Então, a gente consegue ensinar a pessoa, ela conhecer antes de comprar o produto, ela compra com segurança. Ela vai chegar em casa e vai conseguir usar o produto, vai conseguir reproduzir o que eu ensinei. É um diferencial. Wellen, a beleza, a autoestima é parte central do seu trabalho, né? Para você, qual é o verdadeiro papel da beleza na vida de uma mulher? Com certeza eu posso dizer, a primeira coisa que eu gosto de trazer muito para a minha equipe e para o meu time é o autoconhecimento. Eu acho que a beleza ela vai muito além do externo, ela vai muito além dessa beleza física, de se vestir bem, de se falar bem, de se portar bem, ela vem de dentro. Então, é uma empresa, né, e eu também como mentora trago isso para cada pessoa que Deus coloca aí no meu caminho, de trazer realmente esse autoconhecimento, esse alto valor. E eu acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente conhece o nosso valor, a gente tem os nossos princípios, a gente realmente expõe, a gente realmente irradia somente aquilo que a gente acredita e ali a beleza expande realmente. E como que a consultoria, né, de imagem e marketing pessoal entram nesse processo de empoderamento feminino? Isso, eu comecei a buscar um pouco mais, né? Eu gosto de dizer que a gente precisa sempre estar buscando. E eu me lembro lá da época acadêmica, eu era uma enfermeira e aí eu busquei uma pós-graduação, busquei outra e fui para docência e fui melhorando, fui buscando. E eu comecei a sentir essa necessidade também na Mary Kay, né? De não ser somente uma líder ali para poder dar caminho somente de vendas para minha equipe. E eu comecei a buscar também a importância da imagem profissional no ambiente de trabalho. Então, eu comecei a buscar cursos que me capacitassem para poder, claro, me posicionar isso de uma forma bem mais positiva, de uma forma realmente bem profissional e muito mais do que eu ensinar também o meu time ter esse posicionamento. E através disso eu comecei, né? Atualmente eu sou uma aluna do Senac também, tenho feito aí mentoria trazendo a importância da consultoria de imagem e estilo. Então, uma coisa que eu gosto de dizer, e tem estudos, apenas 7% é o conteúdo que a gente tem. Então, a gente pode ter um conteúdo aí vasto, amplo realmente, de especializações, mas 55% é a imagem que comunica, como é a forma que a gente se apresenta. E isso eu posso dizer da forma tanto de vestimenta aí, né, visual, da forma também de comunicação, da forma que a gente se comunica, não verbal, né? E uma coisa eu gosto de falar isso, a nossa comunicação vai muito além do que uma conversa, vai no nosso humor. Então, eu comecei a trabalhar essas mentorias com a equipe com isso também. Levar humor, a forma que você começa o seu dia também diferencia a forma do sucesso do seu dia. Então, se você começa, às vezes, o seu dia com coisas negativas, aquilo ali vai influenciar. Então, uma dica para você, comece o seu dia com uma música que você goste, uma música positiva que te coloque para cima, com uma oração pessoal.
traga essa conexão com coisas boas, porque o seu dia já vai começar de forma diferente do que você, às vezes, já abrir uma rede social, algo, e só ver ali notícias negativas, né? Então, escutem aí a rádio, coloquem aquela música, né? Falei de rádio agora, eu até me lembrei de uma pessoa que era da rádio aqui, da Sucesso, e eu amava, quando eu era acadêmica, de escutar aí a rádio, né? Então, são coisas positivas que trazem pra gente conexões e faz a gente evoluir. É importante, né? A gente percebe que você tem uma vida muito ativa, né? Não só pelo histórico que você nos mandou, também já te conheço há algum tempo, mas você também valoriza as coisas simples da vida. Como valorizar, né? Como é essa questão de, por exemplo, cozinhar, né? E manter uma mesa bem arrumada. Como que esses hobbies, né, te ajudam a manter o equilíbrio? Ótimo, Gilmar. Uma coisa que eu falei lá, né, que eu mencionei para vocês, são os detalhes. Eu aprendi na mesa posta a esses detalhes. Então, a mesa posta faz algo aí, né, da minha rotina como hobby. E eu costumo dizer que é do simples mesmo. A gente não precisa ter talheres chiques, panos, louças. Não, o básico mesmo. Mas o básico que você põe ali para você, que seja só para você, para sua esposa, enfim, para as pessoas ali do dia a dia, faz a diferença. Não é somente quando vem uma visita que a gente vai... A gente tem mania de comprar as coisas, guardar e deixar só quando vem as visitas colocar. Exatamente. Na mesa, na casa, né? E eu aprendi isso mesmo, a gente fazer o melhor por nós mesmos, né? Pela nossa família. A maquiagem, eu posso transmitir isso, mas eu tenho que fazer por mim, eu tenho que estar me sentindo bem ali. E na mesa posta é a mesma coisa, são os detalhes. E às vezes é colocar aquele suplá ali com o talher, né? Que são coisas simples e eu também gosto até de compartilhar também. Então, uma dica aí, ó, a faca sempre fica do lado direito, com a cerda, né, para dentro do prato. O garfo fica do lado esquerdo. O copo ou a taça fica sempre do lado direito, alinhado ali com a faca. Então, são coisas simples que a gente consegue, né, ter um olhar diferenciado e incluir na rotina. E ali a gente faz não pelo outro, como eu falei, pela gente. Então, muitas das vezes, às vezes na correria, às vezes eu tomo um cafezinho sozinha lá em casa e eu monto pra mim mesma. Monto ali porque aquilo ali me faz bem, aquilo ali realmente me conecta. Gosto muito da questão da mesa posta. Welly, na nossa vida profissional, pessoal, a gente tem muitos momentos marcantes, né? Você, pela sua experiência de vida, a gente vê aí, você tem muitos casos distintos e ao mesmo tempo harmônicos, né? De experiência de vida. Você tem alguns momentos marcantes que você destacaria para nós? Vamos pensar... Eu acho que quando eu voltei para Barbacena, que eu abri mão aí, né, da minha carreira mesmo que eu tinha lá, que eu quis voltar para Barbacena, e ali eu tive que realmente recomeçar. Então, realmente foi algo que eu vim por princípios, como eu mencionei, né, através da minha mãe aí. E, claro, agora de uma conquista pessoal e profissional também, a conquista do carro cor-de-rosa, que é uma conquista que Você toda... a gente falava, se você vê um carro de cor-de-rosa aí pela cidade, provavelmente vai ser a Ellen, né? Sim, então realmente a conquista do carro cor-de-rosa é algo que traz reconhecimento, mérito mesmo para líder, para diretora. E eu sou uma pessoa muito decidida mesmo, Gilmar. Eu sempre tive dúvida, esse carro já vem de fábrica cor-de-rosa? Não. Como que é essa conquista, né? Deixa eu contar aí essa curiosidade. Como que acontece? O ouvinte também não sabe, então deixa eu compartilhar com vocês. Eu sou uma pessoa realmente muito decidida. Então, quando eu decidi realmente, né, me tornar uma diretora, quando eu mencionei para vocês que o sonho era o casamento, e eu comecei a entender ali os ganhos mesmo da carreira, eu vi que a diretora, né, uma diretora de carro rosa, tinha uns ganhos elevados. E eu pensava, né, às vezes em abrir mão da minha carreira da enfermagem, por opção mesmo, e eu teria que ter ganhos mais altos para poder suprir ali as duas rendas que eu conciliava. E aí, quando uma mulher decide, eu gosto de falar uma frase, tá? Vai para as mulheres aí. Uma mulher decidida realiza o extraordinário. E aí, quando realmente eu decidi a conquistar o primeiro carro cor-de-rosa, que foi em 2016, tá? Minha primeira conquista aí do meu primeiro carro. Já tenho 3 carros cor-de-rosas, na realidade, não tenho, né? Vou contar para vocês como que é. Já conquistei 3 vezes pela companhia. Quem vê aí, como o Gilmar falou, vê um Jeep Compass, é a Ellen, viu, Gilmar? Então, o Jeep Compass é a Ellen. Como é que funciona a conquista do carro? Para poder conquistar o carro, tem que ser uma diretora, então a gente tem que estar
patamar de ser uma diretora independente. Isso, quando é uma diretora, que você tem uma equipe estruturada, desenvolvendo, ajudando outras pessoas a ganhando dinheiro, a crescendo, outras pessoas também se formando líderes. E aí, quando a sua equipe bate uma meta de 6 meses, então a gente tem uma produção mensal, tá? Uma média ali, vamos colocar R$100 mil por mês. Se a sua equipe bate essa média ali de 6 meses, essa produção, você é reconhecida, né? Você tem esse mérito da companhia. Por que o carro cor-de-rosa? A senhora Mary Kay Ash, né, a fundadora da nossa companhia, que foi uma empresa fundada em 1963, quando ela fundou a companhia, ela sentia que era um mercado totalmente masculino. Por quê? Ela sempre trabalhou com vendas diretas também. Ela que treinava os homens que cresciam, os homens que se desenvolviam, muitas das vezes ela que capacitava, só que pelo fato dela ser uma mulher, ela não era reconhecida. E os homens tinham, né? E se a gente pensar, né, Gilmar, 60 anos atrás realmente era um mundo, né, realmente totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí quando ela se aposentou aos 60 anos de idade, foi quando ela criou a companhia, ela pensou em programas de reconhecimento que iria valorizar as mulheres. Então, o porquê da nossa companhia realmente ser tudo cor-de-rosa? Porque há 63 anos atrás, um homem não pegaria o carro rosa da sua esposa, não tomaria dela, vamos dizer assim. Então, foi realmente com esse ícone aí, com essa imagem do carro ser exclusivo da mulher. E aí, como que funciona o carro? O carro não é da Mary Kay, o carro não é pintado. Na realidade, nós, diretoras, a gente recebe uma bonificação em dinheiro no valor de R$100 mil, né? A gente recebe essa bonificação e você faz o que você quiser com o dinheiro. Então, como eu mencionei, eu já tive a conquista aí de 3 carros. O meu segundo carro, eu não troquei de carro. Eu dei entrada no apartamento, que é um apartamento que hoje, né, eu moro aqui em Barbacena, que eu gosto de dizer que é o apartamento dos sonhos. Depois do casamento foi o apartamento dos sonhos, que era o meu objetivo. E lá realmente estão os detalhes que eu sempre sonhei de um apartamento, né, que eu sempre desejei. E aí, o ano passado, eu até troquei de carro, aí tive a conquista do terceiro, acabei também não trocando, né? Troquei com o segundo, fora de data. O ano retrasado, tem 2 anos praticamente, eu ganhei o terceiro, e aí foi o ano passado que eu troquei de carro. Inclusive, agora já vamos, né? É minha unidade, nós já vamos conquistar esse ano o 4º carro cor-de-rosa. Aí você recebe esse valor e faz com ele. Exatamente, eu recebo a bonificação de R$100 mil. Na realidade, eu não vou trocar de carro agora no começo do ano, porque meu carro, né, deu 20 mil rodadas agora, porque eu rodo bastante também. Vou acabar de quitar o apartamento, vou pegar esse valor, vou acabar de quitar o apartamento e creio que com o valor, né, depois eu vou investir em algo e o ano que vem ou no próximo ano eu venho. Você é casada tem quanto tempo? Sou casada tem 10 anos. Tem filhos? Não tenho filhos ainda. Não tem filhos? Não. Faz parte também do projeto de vida? Faz parte do projeto de vida. Na realidade, durante esse período aí, costumo dizer, né, que a gente passa por processos. E eu tive um processo aí de sobrepeso bem elevado, no qual realmente, né, foi questões aí pessoais mesmo. E há praticamente 1 ano e 3 meses eu passei, né, por esse autoconhecimento mesmo, por essa autoestima mesmo, pude resgatar essa autoestima do peso e por questões de saúde, né, tinha que perder e eliminei aí 42 quilos. E claro, né, agora me sinto mais acompanhada médica e tudo certinho para poder engravidar. E você, então, está satisfeita com o seu projeto de vida profissional? É isso mesmo que você escolheu? Tem projetos ainda nessa área? Tô em busca, tô em evolução, em crescimento, né, Gilmar? Então, agora estou me especializando aí em consultoria de imagem e estilo. Não é para poder me tornar uma consultora de imagem, não é para fazer coloração pessoal, né, nas mulheres. É com o intuito realmente de trazer essa importância para o meu time e levar também para as empresas. Então, hoje também, além da minha liderança, do meu desenvolvimento aí como diretora da Mary Kay, eu também faço parte, né, levo às empresas esse projeto que eu tenho uma mentoria que eu levo a importância da imagem profissional no ambiente de trabalho. Então, é algo que eu faço, né, é outra fonte, né, para poder levar essa importância no ambiente, de trazer para os colaboradores. E quando eu falo da importância, que eu falei lá atrás, não é só a importância física, é a importância, né, a comunicação não verbal, é o humor, é a forma que você se apresenta, é a sua vestimenta, às vezes é um sapato adequado, uma vestimenta adequada. Então, hoje eu levo essa mentoria nas empresas, né? Barbacena não tem uma loja física da Mary Kay.
Na realidade a gente não pode ter. Não pode ter. Não pode ter. Como é uma multinacional e realmente o foco, o objetivo é vendas diretas. Vendas diretas. Então a gente sempre vai ter que ter uma representante, uma consultora para poder ir até a forma que tem para se adquirir, né, um produto. E essa é uma forma que a companhia escolheu também para poder trazer a valorização tanto de consultoras, diretoras, né, de toda a força de vendas mesmo da Mary Kay, de valorização. Então, uma curiosidade que tem de pessoas que me falam: Ellen, eu não vejo Mary Kay no jornal, na propaganda do jornal, não vejo anúncios, não vejo outdoor. Realmente, a empresa tem 100% valorização em nós, consultoras e diretoras, né, na força de vendas. Vocês são as divulgadoras, né? Nós somos as divulgadoras demais. Faz marketing, vendas, publicidade. Tudo. Isso. E é claro que a gente hoje eu tenho parceiras aí, tenho parceiras maravilhosas da nossa cidade, no qual realmente, né, eu apoio também, compartilho os produtos. Então, eu costumo dizer que quem acredita, né, tem a minha parceria aí. Então, se por acaso alguém, né, tiver... Você, inclusive, esteve presente nos eventos que nós realizamos lá no Franatos, né? Troféu Imprensa, da saúde também. A presença lá foi importante. Sim, eu acho que é muito importante a gente fazer parte, né, de organizações como vocês desenvolvem, né, esses reconhecimentos profissionais de valorização da saúde, de profissionais empresários, autônomos, enfim, traz realmente essa valorização. Isso traz realmente conexões, né, você como idealizador também desse projeto incrível, isso traz valorização pessoal e profissional para cada pessoa que está sendo lá, né, que está sendo reconhecida, premiada. É muito bacana essa troca, né? Parabéns, Gilmar. Você sempre, né, inovando, trazendo coisas aí para poder conectar os empresários, conectar Obrigado. Todos nós. Nós que agradecemos você, a disponibilidade de estar aqui, né, para dar essa entrevista, para trazer essa história de vida importante, que eu acho que é inspiradora. Muita gente pode se inspirar nesse seu trabalho que você realiza, na sua vida pessoal também, para que ela possa se desenvolver, se tornar uma empreendedora, e as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo também, se adaptar aí desse empoderamento feminino, né? Uhum. Se apropriar disso. Sim, todas nós temos que sentir assim, empoderadas mesmo, valorizadas, reconhecidas. Sempre vai ter uma pessoa que acredita na gente. E como há 11 anos atrás teve uma pessoa que acreditou em mim, né? Mesmo para poder ser uma consumidora de luxo, eu tenho certeza que temos aí várias ouvintes, várias mulheres também, que estão dispostas a fazer um pouco a mais e também ter uma segunda fonte ou comprar os produtos com desconto. E não só isso. Hoje eu costumo dizer que hoje eu lidero, hoje eu tenho uma comunidade muito forte de mulheres. Então, hoje o meu objetivo é unir, né, forças, trazer essas mulheres para a minha comunidade mesmo, para o meu time, que ali a gente se apoia, ali a gente tem conexões verdadeiras e ali realmente abre portas. Eu costumo dizer que a Mary Kay, ela abre portas profissionais em todos os ramos. Hoje eu tenho na minha equipe advogadas, nutricionistas, professoras, empresárias já. Ali é uma fonte de network mesmo, para ela poder se relacionar com inúmeras mulheres ali. Com certeza, Ellen. Fazer o simples todos os dias com detalhes, excelência e propósito. Você traz essa frase como lema da sua vida. Como ela se explica no seu dia a dia? Exatamente isso, fazendo o básico bem feito. Eu acho que a gente precisa fazer o básico bem feito. Os detalhes que eu trouxe para vocês lá no começo, né? Eu acho que os detalhes fazem toda a diferença. E a rotina e a constância. Não é fazer, não deu certo, é fazer até dar certo. Então a gente precisa realmente ter esses objetivos são muito claros para mim. E uma outra mensagem que eu também gosto muito, acabei que eu não mencionei aí, eu costumo dizer que os nossos sonhos são limitados, mas os sonhos de Deus são ilimitados. Então, enquanto a gente acha que ali já está tudo bom, está tudo ótimo, pode ter certeza que ali na frente Deus já preparou algo muito melhor, mais grandioso, para a gente poder, não pelo outro, mas pela gente também, que a gente possa aí, possa prosperar, que a gente possa iluminar muitas pessoas. Ellen, eu agradeço, né, essa sua disponibilidade de estar aqui, compartilhando com a gente a sua experiência de vida, a gente fazendo aqui um network, né, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores.
tenho certeza que muita gente vai estar inspirada e daqui a pouco você vai ampliar aí, né, o seu leque de consultoras aqui em Barbacena. Fico muito feliz, Gilmar, muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui, né, Além da Trilha, esse podcast super especial, no qual você tem recebido aqui, né, pessoas de referência da nossa cidade. Realmente me sinto aí lisonjeada de estar aqui com você e, claro, de estar aqui inspirando mulheres, né, para poderem conhecer essa companhia, essa empresa e muito mais do que a empresa, me conhecendo, se conectando comigo e eu sendo aí fonte também, né, de transformação, de inspiração para muitas mulheres. Então fica aí meu convite para essas mulheres maravilhosas conhecerem um pouco mais, né, da minha trajetória e poder estar caminhando aí junto comigo, porque eu costumo dizer que Deus realmente conecta aí pessoas e eu tenho certeza que através desse podcast aqui, muitas conexões virão. Com certeza. Nós agradecemos a Elia, agradecemos aos nossos ouvintes, aqueles também que acompanham o nosso programa pelas redes sociais, e hoje a gente vai deixar uma mensagem aí para cada mulher, que você tem o poder de transformar o mundo ao seu redor. É uma opção que você pode fazer da sua vida, de transformar aquele mundo que está ao seu redor. Desta forma, a gente vai encerrando o nosso programa e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do nosso programa Além da Trilha.